Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do nosso canal, Academia da Análise Criminal. Nessa live a gente vai realizar um exercício prático utilizando a técnica MODE, que é uma técnica bastante simples e intuitiva que o Crime State disponibiliza, que é a técnica de identificar os locais onde houve uma ou mais ocorrências naquele mesmo ponto. Aqui eu tenho uma base de ocorrências de atropelamentos, e é com essa base que a gente vai executar o exercício prático daqui a pouquinho. E observando assim, fica difícil você identificar os locais onde teve mais de uma ocorrência no mesmo ponto. E essa técnica MODE ela faz justamente esse papel, né, de apontar as ocorrências que houve naquele mesmo ponto. E para determinados, ou melhor, para praticamente todos os crimes, isso é muito importante. Por exemplo, aqui eu tenho atropelamentos. A gente vai ver depois como que ele vai agrupar essas ocorrências no mesmo ponto, que houve no mesmo ponto, e a gente vai poder visualizar aqui novamente na tela do QGIS esses aglomerados, ou melhor, esses clusters, né? Essa técnica está dentro da linguagem da análise espacial que a gente viu na primeira aula, né? Na primeira live, que é a questão da compreensão do onde. Então aqui, a gente entendendo aonde está ocorrendo os atropelamentos, os locais com maior número de atropelamentos, aí sim, eu vim do degrau 1, né, que aqui é a compreensão do onde, e eu pular aqui para o degrau 3, determinando como os lugares são relacionados, né? E a gente vai ver lá na tela do QGIS depois, que a gente tem aqui uma base das escolas municipais, estaduais e particulares aqui da capital. E a gente vai poder entender a questão do onde, que ele vai nos apontar aonde estão acontecendo o maior número de atropelamentos, e a gente vai fazer um exercício aqui com as escolas para verificar qual a proximidade desses atropelamentos com escolas. Mas isso é só uma variável que eu estou trabalhando. Eu posso trabalhar várias variáveis, por exemplo, posso trabalhar hospitais, posso trabalhar parques, posso trabalhar questão de hotéis, tem muitos, questão de áreas bancárias, áreas comerciais, enfim, isso aqui é uma das variáveis que eu vou mostrar aqui neste pequeno trabalho, nessa live no caso. E a gente vai poder, depois, futuramente, quem sabe, a gente pega e faz com outro tipo. Por exemplo, vamos fazer futuramente, por exemplo, roubo a estabelecimento comercial, por exemplo, posto de gasolina, e verificar quais os postos que já foram vítimas mais de uma vez. E aí a gente trabalhar outras questões, que é, por exemplo, a localização do posto em si, né? Se é um local afastado, se é um local de grande movimento, e utilizar de outras variáveis para entender aquele fenômeno, por que naqueles postos houve mais incidência de roubo ou furto, no caso, depende da ocorrência que a gente vai trabalhar. Então, essa técnica MODE ela tem esse papel: identificar os locais onde houve uma ou mais ocorrências, que nesse caso vai ser atropelamentos, e nos retornar esses locais para que a gente possa visualizar isso aqui no software GIS e depois dar um tratamento nessas informações que ele vai nos fornecer e poder aí fazer essas análises e entender com base em outras variáveis o porquê que aquele fenômeno
no caso, atropelamentos estão ocorrendo com mais frequência naqueles locais. Então, eu vou abrir aqui a base ou melhor, o programa Crime State, e a gente vai fazer esse exercício juntos. Então, eu vou abrir a nova tela e a gente vai executar com o Crime State. Bom, eu abri o Crime State aqui numa nova tela, e então vamos executar essa técnica de análise espacial chamada MODE. Para isso, nós precisamos configurar aqui o Crime State, aqui em Dataset, arquivos primários. Vamos vir até a pasta onde estão nossas ocorrências de atropelamentos. Vamos importar. Vamos apontar aí para o programa onde estão as coordenadas x e y na nossa coluna. Meu arquivo está em coordenadas projetadas, então eu vou marcar. Elas estão projetadas em metros. Aqui eu não marco nada porque a não ser que eu apontaria uma coluna aqui e diria para a coluna qual seria a unidade de tempo. Se for semana, dia, hora, mês e ano. Como no momento eu não tenho essa informação nessa base de dados, eu não vou marcar essa opção. Em arquivos secundários também, nesse exercício não é necessário um arquivo secundário. Em arquivos de referência, eu vou clicar aqui em Load e vou definir a minha área delimitada da área urbana de Cuiabá. Ele já vai selecionar. E aqui eu vou pedir para ele gerar uma grade de 100 por 100. Logicamente você não vai ver essa grade sendo executada, ela vai trabalhar em segundo plano. Aqui em mensuração de parâmetros, eu vou marcar aqui em metros quadrados e vou pegar o arquivo que eu tenho em TXT, devidamente calculado a minha área em metros quadrados aqui da capital, que é justamente essa área delimitada aqui. Ela foi calculada em metros quadrados dela, e então eu coloco aqui. Eu deixo sempre no TXT para facilitar o copia e cola. Aqui em tipo de mensuração de distância eu vou deixar direto, que é justamente o que nós vamos trabalhar. E vamos vir aqui em Hotspot, Análises. E vamos selecionar a técnica Mode aqui. Vamos pedir para salvar esse arquivo. Ele vai salvar um DBF. Vamos escolher e vamos dar um nome, atropelamentos. Ele vai, como toda a função do Crime State, ele vai colocar umas letras no início aqui para identificar que tipo de função que nós estamos executando. Vamos salvar e vamos dar um OK. E pronto, para rodar essa técnica Mode é somente isso. Vamos clicar em Compute e ele já gerou para nós aqui o resultado dessa função. Então, ele entendeu, ele conseguiu ler 616 ocorrências, tipo de mensuração direta, e aqui embaixo ele te dá o ranking, né? Um ranking com os pontos que tiveram maiores número de ocorrência. Então, a frequência vai ditar que nesse ponto 1, eu tenho 8 ocorrências. E aqui as coordenadas dessas ocorrências. No ponto 2, né, de ranking, ele elencou essa aqui com 7 ocorrências. Isso aqui, essa frequência, significa que no ponto 1 tem 8 ocorrências, no ponto 2 tem 7, no ponto 3 tem 5. E assim sucessivamente, até 45 pontos com mais ocorrências.
Para ver os últimos pontos, eu vou aqui, arrasto essa barra vertical até o final e vou. Então, ele me deu aqui 462 pontos, sendo que essa aqui tem apenas uma ocorrência registrada. Ou seja, de 616 pontos de ocorrência, ele conseguiu entender que 462 ocorrências, ou melhor, né? Em 616 ocorrências, que é a nossa base, eu vou ver aqui quantas foram com 2 ou mais ocorrências. Que vai ser manual mesmo, tem que ir procurando. Que vai ter que ser manual. Porque... Aí, ó. De 616 ocorrências, 90 pontos tiveram 2 ou mais ocorrências. Então, nós vamos conseguir visualizar esses pontos no QGIS, com 2 ou mais ocorrências. E isso é muito interessante, porque quem já estudou trânsito, né, transporte, sabe que quando você tem 2 ou mais ocorrências no mesmo ponto, existe ali alguma falha, ou falha de sinalização, ou falha de sinalização horizontal ou vertical, ou a necessidade de uma instalação de lombada eletrônica, semáforos, quebra-molas, e até mesmo a implantação de uma fiscalização humana efetiva naquele ponto, né? Muitas vezes não dá para você fazer uma intervenção de engenharia, então você precisa da presença humana ali para disciplinar aquele trânsito. Então, eu tenho aqui na minha base de 616 ocorrências, em 90 pontos tiveram mais de 2 ocorrências. Isso aí já é um indicativo que eu tenho locais na capital que tem que haver, né, uma intervenção por parte da engenharia de tráfego para solucionar esses 90 pontos. Como eu disse, quando um acidente ocorre no mesmo ponto 2 ou mais vezes, ali precisa de uma intervenção por parte do setor de engenharia de trânsito. Então, agora nós vamos abrir esses resultados no QGIS. Primeiramente, a gente vai fazer um tratamento dessas ocorrências, desse DBF que ele gerou aqui, para que a gente possa abrir no QGIS e visualizar esses pontos. Então, agora eu vou fazer o tratamento dela no software LibreOffice e a gente depois vai importar essas ocorrências para o QGIS para fazer a análise visual e ver as outras variáveis envolvidas nesses acidentes de atropelamentos. Ok? Então, agora eu vou abrir uma outra tela para que a gente possa executar aí o LibreOffice e trabalhar esse DBF lá. Vamos lá? Então, eu vou abrir aqui o LibreOffice. Vamos importar aquele arquivo que o Crime State gerou, o DBF. Vamos ver aqui, ó, ele já seleciona aqui o Mode Atropelamentos, que ele adiciona o nome da função antes do nome do arquivo que você atribui. Vamos Unicode UTF-8, que é o padrão universal de banco de dados. E aqui está nosso DBF, que foi gerado lá. E aqui você tem um rank, a frequência, conforme a gente viu lá, que o primeiro ponto lá registrou 8 ocorrências, o segundo foi 7 e assim sucessivamente, até aqui eu tenho 90
pontos com 2 ou mais ocorrências, até 400 e... deixa eu rodar aqui. Até 462 pontos. E o que a gente vai fazer? Que a gente vai salvar esse arquivo DBF em CSV. Vamos vir aqui em arquivo, salvar como. E aqui a gente vai colocar o mesmo nome, só vamos atribuir um aqui na frente e vamos pedir texto CSV. Vamos utilizar o formato CSV no TF8, né, que é o padrão universal, como eu disse. E ok. Pronto, podemos agora minimizar e vamos abrir o QGIS para que a gente possa importar esse arquivo CSV para cá, para a tela do QGIS, para a gente poder trabalhar com eles. Então, eu vou vir aqui adicionar camada de texto delimitado. Vamos buscar esse arquivo, o arquivo CSV que a gente acabou de salvar. Observe que ele já reconheceu até o sistema de referência de coordenadas, ele já reconheceu os pares de coordenada de acordo com os campos x e y. Então, vamos pedir para adicionar e fechar. Pronto, aqui você tem vamos retirar esse arquivo para não ficar muito carregado. Aqui, então, você tem, vamos pedir para contar, 462 pontos, conforme foi gerado lá no Crime State. E agora, para a gente fazer nossas análises, a gente precisa salvar esse arquivo em Shapefile. Vamos clicar nele e vamos vir aqui, exportar, salvar feições como. Vamos vir aqui, atropelamentos mesmo, vamos salvar aqui com o mesmo nome, para a gente saber. Mode, atropelamentos. Para a gente saber, colocar só um underline aqui, para diferenciar dos demais. O formato vai ser Shapefile. Vamos pedir para salvar. O sistema de referência vai ser esse mesmo, que é o mesmo que está no projeto, se você olhar aqui. E vamos deixar marcado aqui, adicionar o arquivo salvo ao mapa. E vamos dar um OK. Pronto, agora nós podemos remover esse CSV. Vamos pedir para contar as feições. 462 feições, ou seja, pontos, né? E aqui são os nossos atropelamentos que a gente trabalhou. Se você observar assim, como é difícil você estabelecer padrões a olho, olha lá, muito pouca diferença, né? Com essas, vamos abrir a tabela de atributos desse arquivo, para a gente, vamos clicar aqui em frequência, e aqui ele vai dar o maior para o menor. Se eu selecionar esses dois pontos, clicando aqui no primeiro arquivo, na primeira linha, e selecionando esses três, apertando a tecla Shift e clicando onde você quer selecionar o último aqui, e vamos pedir para ele mostrar quais são esses pontos no mapa. Vamos ver se vai dar para... Aí, só esse ponto aqui, esse ponto aqui, são 3 pontos que nós selecionamos. E aqui, se você observar, está bem aqui na parte sul. Então, seriam esses 3 pontos com mais ocorrências. Vamos pedir agora para... Vamos desselecionar. E aqui a gente vai fazer o quê? Poderíamos fazer... Vamos fechar aqui.
Para visualizar isso aqui melhor, a gente vai vir aqui, ó, botão direito, propriedades. Aqui em propriedades, nós vamos vir aqui em simbologia, graduado. Vamos escolher aqui a nossa frequência, vai ser a coluna onde está os dados de quantidade de pontos, né, os valores. E aqui em método, em vez de a gente colocar a cor, vamos selecionar o tamanho. E se a gente observar aqui na tabela de atributos, a gente viu que o menor ponto tem 1 registro e o maior tem 8 registros, né? Conforme a gente viu. O rank lá, o primeiro do rank estava com 8 coordenadas de atropelamentos registrados naquele local. A gente pode vir aqui e mudar, só mudar aqui para intervalo igual. E vamos pedir aqui, vamos pedir 8 classes, porque a gente vai poder ver exatamente aonde só tem uma ocorrência, onde só tem 2, onde só tem 3 e assim sucessivamente. E ok. Assim fica mais fácil, como são poucos ocorrências, dá para fazer isso aí, senão você teria que classificar isso aqui em intervalos iguais, por exemplo, de 1 para 3, de 3 para 5, 6, de 6 para 9 e assim sucessivamente. Mas aqui, ele, como é poucos pontos, fica fácil de visualizar. Vamos, observe que aqui, ó, ele deu ocorrência de NA, não existente, né? Não há registro com que seria a quantidade de pontos que está selecionado aqui. Vamos ver qual que seria. Acho que seria o 6. Você não vai ter. Aí eu tenho o rank. E aqui você tem apenas uma ocorrência com um registro com 8, que é esse aqui. Ó. Você pode ver que aqui na frente ele indica a quantidade de campos que tem aquela frequência. Com 7 registros, eu só tenho 1 também, e é justamente com 6 que eu não tenho. De 7, eu já pulo para 5, né? Eu não tenho nenhum ponto com registro de 6 ocorrências, então ele acusa isso aqui, ó. Se a gente tivesse feito, eu fiz isso porque era poucos pontos, e é bom para, se caso você fizer com poucos pontos e aparecer isso aqui, é porque não há registro na sua tabela de atributos aqui para mostrar. Vamos fechar aqui, era só para explicar isso aí. E aqui tem 2 tipos, ó. A gente pode visualizar onde tem somente uma ocorrência, onde somente uma ocorrência não como a grande parte, pelo menos, dos estudiosos de análise de crime fala que o crime é resultado de uma ação social, né, de uma interação social. Então, onde há pessoas, vai ter a existência de um crime. De menor ou maior gravidade, isso vai depender do fato em si, mas o fato que, para haver crimes, no caso, você tem que ter pessoas. Então, qualquer parte da cidade pode ter atropelamentos, né? Então, vamos desligar aqui com somente um, que são 372 linhas com somente uma ocorrência de um atropelamento, né, com um registro somente. E conforme eu falei, acima de 2 já é um local para você realizar um estudo e identificar as possíveis causas daqueles acontecimentos ali. Então, se a gente for analisar, vamos começar aqui por essa, vamos desligar aqui todas elas, deixar somente
como é poucas ocorrências, nós podemos fazer dessa maneira. E observe que é na área central que está o ponto com o maior número de atropelamentos. Aqui a gente pode aplicar, dar 2 cliques aqui e vamos deixar sem pincel para que nós possamos identificar melhor esse local. Deixa eu carregar a base aqui para a gente poder visualizar corretamente esse ponto de ocorrência aqui, que deu 8 ocorrências de atropelamento. Então, aqui a base já carregou, base aqui do Google. Caso você não saiba colocar essas bases que são disponibilizadas aqui no QGIS, você tem que vir aqui em complemento, gerenciar, instalar complementos e buscar aqui pelo programa, pelo plugin, né? Esse plugin aqui, ó, Quick Map Service, e pedir para instalar, que aí ele vai criar um menu aqui na parte superior, chamado Web, e ele vem para cá. E aí você pede para colocar a base que você desejar, aqui são inúmeras bases. Então essa base é por aí que você coloca. Então ele apontou aqui, ó, na Praça Ipiranga. Como eu conheço a cidade, eu sei que aqui você tem, pela base aqui a gente já consegue visualizar que você tem pontos de ônibus aqui, tem o marcador de ônibus aqui. Tem um ganha-tempo aqui que a gente concentra aí vários órgãos estadual e municipal, que geralmente atende a um grande número de pessoas, né? Então você tem um grande fluxo de pessoas nessa região aqui. E aqui já codificou em cima da Praça Ipiranga por conta daquela situação que eu já descrevi lá no primeiro vídeo que fala. Às vezes você já codifica pela referência, né? Então, como a Praça Ipiranga é um ponto conhecido, o Google já remete aquela coordenada para a praça. Logicamente, os atropelamentos ocorrem na via. E se você observar as setas mão e contramão, você pode ver que é uma pista larga e de mão dupla, né? Então, acaba atraindo um grande número de pessoas e também uma área com grande fluxo de veículos e geralmente o pedestre acaba, como se diz, o pedestre leva sempre a pior em um acidente. Então aqui você tem a primeira visão que nós detectamos que essa região aqui é o local mais, digamos assim, com maior número de atropelamentos aqui na capital. E de primeira mão a gente já pode ver pela própria base do Google aqui, a gente já pode ver os possíveis variáveis que atraem as pessoas para cá e, consequentemente, você tem um acúmulo de acidentes e atropelamentos aqui. No segundo ponto aqui, vamos ver onde que ele está inserido. Ele está aqui inserido nas vias que dão acesso à Universidade Federal. Aqui foram 7 ocorrências de atropelamentos nessas vias que dão acesso à Universidade Federal. E como eu falei, né, um grande fluxo de pessoas a pé se dirigindo para a universidade. Então você vai ter ali uma grande concentração tanto de veículos no horário de pico, né, de entrada e saída de aula, e também a questão de alunos a pé ou se deslocando do ponto de ônibus para o campus, acaba acarretando esse tipo de ocorrência de trânsito. Então, por aqui você já pode ir tendo uma visão das possíveis causas desses acidentes de trânsito.
O terceiro ponto, esse aqui não tem ocorrências, com 5 pontos, com 5 acidentes aqui a gente vai ver que nós temos vários locais, né? Se você for ver, ó, vamos desligar aqui o que teve 7, deixar somente o com 5 ocorrências. E aqui você já tem mais locais, ó. Aqui você já tem, dá para identificar aqui um atacadista, ó. Grande concentração de pessoas vindo fazer compras. Já é um indicativo dessa variável tem forte influência em atropelamentos. Aqui você tem, então você tem uma feira, né, que muito provavelmente atrai muitas pessoas para fazer compras, e você tem aqui um corredor, uma avenida com grande fluxo de veículos, né, para quem conhece aqui. Essa avenida aqui, Fernando Correia, é uma avenida, um corredor de transporte, um dos principais da capital, e ela dá acesso aqui às rodovias que dão acesso ao sul do país, né, sul e sudeste. Então, você tem um problema aqui dessa feira, que poderia ser minimizado, talvez com uma lombada eletrônica, interações semafóricas, enfim. Aí vai passarela de pedestre, aí vai do poder público definir qual que é a melhor solução viária para aquele local. Mas você vai ter um problema, você detectou um problema aqui. O mesmo, se você for voltando mais para o centro, você vai ter aqui, próximo do atacadista aqui, 2 atacadistas, um de cada lado, isso aqui, e ainda você tem uma faculdade aqui próxima. Então você tem um problema de fluxo de pessoas, tanto vindo fazer compras quanto indo estudar. Então agora nós vamos ligar aqui a questão das escolas e vamos ligar e desligar. Vamos ligar aqui todos os nossos pontos de atropelamentos para que a gente possa, e olha só, vamos dar uma cor, colocar uma cor diferenciada aqui nas escolas, para que a gente possa visualizar elas melhor. Um azul talvez vai se destacar. A cor do preenchimento, eu estou colocando outra. Vamos dar um OK. Agora sim. E aí você, nesse trecho da Fernando Correia aqui, ó, você tem inúmeras escolas e com grandes concentrações de atropelamentos. Agora eu liguei todo tipo de atropelamentos, né, todas as variáveis que teve, e aí você pode ver, ó, tem 2 quadras aqui do colégio, aqui, nesse colégio está bem próximo da avenida, e tem atropelamentos aqui nos 2 sentidos. O mesmo ocorre aqui, tem uma escola bem aqui na lateral dessa via, e aqui você tem, a gente falou do atacadista, ó, e também da faculdade nós temos 2 colégios, estadual, municipal e particular aqui próximo. E se a gente for ver os históricos do boletim, vai entender que esses atropelamentos estão relacionados com alunos e pessoas em compra. Aqui, um atropelamento bem do lado do colégio. E se a gente for mais para o centro, e aqui você vai ter, aqui na área central, a grande concentração de colégios e a grande concentração de atropelamentos. Então, por aqui, você já consegue fazer o mesmo aqui, ó. Um colégio aqui com um grande número de atropelamentos aqui. Na região de bairros também, ó. Aí, colégios e muito próximos de atropelamentos. Aqui você já tem um pouco mais distante, mas você tem um colégio aqui. Aqui que eu falei dos parques, né? Os parques e áreas públicas atraem muitas pessoas fazendo caminhadas e consequentemente, isso fica muito vulnerável uma pessoa em relação ao trânsito. Isso ocasiona esse tipo de acidentes, de atropelamentos. Então, acho que aqui já deu para entender, ó, a questão do bairro. Ó. Aqui é um bairro com grandes problemas
na área criminal e também com grandes problemas na área de trânsito. Olha aqui. Você tem vários colégios próximos de áreas com grandes atropelamentos, com grande incidência de atropelamentos. E a área de bairro. Então, seria uma forma fácil de você visualizar os seus dados criminais e fazer. Por aqui a gente já viu que as escolas, os ramos de comércio que atraem grande fluxo de pessoas têm uma correlação muito alta com o atropelamento. Por aqui a gente já pode ver que existe essa correlação entre parques, atacado, né, tanto atacado de roupa quanto atacado de mantimentos, né, de alimentos, e também a questão das escolas. E aqui a gente poderia inserir muitas outras variáveis, por exemplo, centros de convivência de idosos, creches, e aí a imaginação e o seu poder de fazer análise só depende de você. Então isso aqui foi só um exemplo de como essa função MODE é simples de aplicar e ela nos dá um panorama muito interessante para análise de crime. É uma ferramenta simples, intuitiva e fácil de aplicar. E fácil de entender a correlação entre aquilo que você está estudando e as variáveis que você, na sua imaginação, tem a ver com aquele tipo de delito. Então, acho que já deu para entender aqui a função MODE, uma função muito importante para a análise de crime. Uma aplicação dela interessante também seria na questão de trotes, né? Para quem trabalha na área de atendimentos do 190, do 93, sabe a quantidade de trotes que esses números sofrem. E por aqui você consegue geocodificar esses endereços que estão, da onde estão vindo o trote, fazer um mapeamento e fazer um trabalho de conscientização nesses bairros, nas escolas, com associações de moradores. Isso seria um trabalho de conscientização para as famílias, para os alunos, porque boa parte dos trotes a gente sabe que parte de alunos, né? Não todos, mas boa parte. Então seria uma forma de você trabalhar a questão do trote com essa ferramenta. E aí você estabelecia uma região com maior número e faz essa conscientização, tanto para os pais quanto para os alunos e para os professores também. Então, essa foi aí mais uma técnica de análise espacial chamada MODE, que o Crime State disponibiliza. Muito fácil de aplicar, intuitiva e de grande utilidade para análise de crime. Então, agora eu vou deixar aberto aí para as perguntas, quem tiver dúvidas relacionadas tanto a essa técnica quanto a da aula passada, da live passada, pode ficar à vontade em perguntar. Tá ok?